Olá! O programa Tubo de Ensaio de hoje traz um tema instigante. Vamos falar de sexualidade. O conceito de sexualidade pode ser abordado de várias formas. Nesse universo, tudo é muito relativo. Esse assunto está ligado ao que há de mais íntimo no ser humano. Cada pessoa compreende e manifesta a sua sexualidade de maneiras diferentes. Mas, como veremos adiante, também está ligado à sociedade e às suas regras. E para você, o que é a sexualidade? Bom, definir sexualidade é algo extremamente complexo, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que incluir aspectos psicológicos, aspectos sociais e aspectos biológicos também. Os humanos sempre fizeram sexo, né? Os humanos sempre mantiveram relações sexuais. Agora, né, sempre essas relações sexuais obedeceram a códigos, né? A códigos culturais. Quer dizer, nós não somos simplesmente animais, né? Nós, como os animais, copulamos. Mantemos relações sexuais. De uma forma mais ampla, a sexualidade teria relação com o canalizar da energia sexual, que pode culminar na escolha de parceiro, ou tão somente no prazer sexual. Porque quando você fala de escolha de parceiro, geralmente você está visando, e aí eu volto a enfatizar, na minha perspectiva, na reprodução. Tá? É lógico que nossa interação sexual ela não objetiva só reproduzir. Sexo é algo que é prazeroso na nossa espécie e a gente pode tê-lo sem necessariamente a gente estar pensando em reproduzir. Mas como nós humanos somos fundamentalmente seres culturais, nós submetemos esse ato de copular, de fazer sexo, não é? A um conjunto de códigos, não é? A um conjunto de prescrições, de regras. Quando eu desejo a partir daquilo que eu tenho como repertório disponibilizado socialmente para eu desejar, né? Então, a sexualidade é algo que é tão individual, né? Algo que singulariza a minha sexualidade, porque está escrito no meu corpo, na minha fantasia, no meu psiquismo, mas é algo absolutamente social. A sexualidade é uma maneira específica de praticar o sexo, de valorizá-lo, de significá-lo, de codificá-lo, né? Que, segundo Foucault, vai surgir no século XIX. Né? Embora a gente tenha a tendência de, anacronicamente, transferir esse conceito para qualquer época. Né? Então a gente vai falar de sexualidade na Antiguidade, vai falar de sexualidade na Idade Média, vai falar de sexualidade em outras culturas, quando esse conceito não aparece em outras culturas. A forma como os seres humanos se expressam pode estar diretamente relacionada a mecanismos desenvolvidos pelos nossos ancestrais. Mas será que o comportamento sexual de homens e mulheres ainda é semelhante ao de seus antepassados? Olhar para o ser humano ancestral e entender o comportamento atual de homens e mulheres. Essa é uma das premissas da psicologia evolucionista, que analisa traços psicológicos como adaptações explicadas sobre a ótica da teoria da evolução. É um ramo novo de estudos, né, que surgiu a partir da fusão da biologia evolutiva com psicologia cognitiva. E a ideia é exatamente a gente tentar compreender, através da expressão do comportamento, como é que a mente funciona. Então a gente foca os diferentes comportamentos que a nossa espécie apresenta, principalmente o foco principal é estudo de comportamento humano, mas não exclui outras espécies. A gente tenta, através do comportamento, tentar entender como é que essa mente funciona. E uma mente que evoluiu ao longo do tempo evolutivo. Se você observa o comportamento sexual dos machos nas espécies, incluindo o homem, ele é muito semelhante, mostrando, portanto, que existe, né, uma evolução nesse comportamento. O que difere em nós hoje é que nos outros animais, geralmente os comportamentos se dão para fins reprodutivos. No homem moderno, aí incluindo o homem como espécie, né, no homem moderno a gente tem que, além da reprodução, o comportamento sexual ele serve também para criar vínculos afetivos.
vínculos afetivos que estão explicados também amplamente pela psicologia evolucionista, evidenciados, para justamente você ter o seu sucesso reprodutivo, criar bem seus filhos, criar boas relações sociais. Muitas das evidências determinadas pela psicologia evolucionista para entender como se comportava o homem primordial são baseadas em estudos realizados com sociedades que ainda hoje se caracterizam como caçadores e coletores. Acredita-se que são grupos humanos que vivem da mesma maneira de comunidades ancestrais, sujeito a variações ambientais, a pressão por busca de alimento e abrigo, além da constante fuga de predadores. E a organização que se observa nesses grupos estudados é a divisão de tarefas. O homem é designado principalmente para a caça e a mulher para a coleta e cuidado com os filhos. O que se imagina quanto à sexualidade no ambiente ancestral é que os homens provavelmente tinham mais de uma parceira, há alguns indícios de comportamento que a gente chama de poligínico. Por sermos mamíferos, o homem na nossa espécie ele tem um potencial reprodutivo muito maior do que a mulher. Mesmo ele inseminando uma mulher, ele tem condições de inseminar várias outras. Uma mulher, no momento que ela é fecundada, ela sai do mercado reprodutivo, porque ela fica 9 meses gestando até poder voltar a reproduzir. Então, o que se imagina é que provavelmente a gente tinha uma tendência a essas relações poligínicas, mas que o próprio ambiente, por ele ser hostil, por ele trazer muito risco, acabou fazendo com que o macho na nossa espécie ele começasse a permanecer associado a uma fêmea exatamente para cuidar da prole. E acaba dando um pouco desse início de interação monogâmica que é comum à maioria das sociedades humanas. Em outras palavras, por mais que o ambiente moderno seja bem diferente do ambiente ancestral, ainda conseguimos observar no comportamento do homem de hoje alguns aspectos muito semelhantes. Os cientistas acreditam que a busca de parceiros é um deles. Tem algumas características que a gente prefere nos parceiros em potencial que são diferentes para homens e mulheres. Os homens, de uma forma geral, eles têm um enfoque muito grande na saúde, na beleza física e no aspecto físico de uma parceira em potencial. Isso, se a gente se remete a um ambiente ancestral, a gente observa que, provavelmente, esse aspecto físico dava pistas importantes de saúde reprodutiva também, não só de saúde de manutenção do indivíduo, como de saúde reprodutiva. E é algo que a gente tem até hoje. Você faz qualquer estudo, a maioria dos estudos que são feitos, quando você questiona os homens quanto às características preferidas numa parceira em potencial, essa é uma que emerge grandemente, que a gente imagina que ela faz todo sentido em ambientes hostis e ainda permanece até hoje, a despeito do ambiente ter mudado. É como se a nossa mente ainda estivesse num processo de ajuste. O ambiente atual, ele mudou muito rápido, se a gente compara. A nossa mente ainda está, é como se ela estivesse em câmera lenta para se adequar a essas mudanças. Então a gente ainda traz coisas como, por exemplo, traços que nossos ancestrais também apresentavam. Cada um de nós traz consigo uma carga genética que, sem sombra de dúvidas, possui grande influência sobre o que somos. Mas é bem verdade que determinações culturais e sociais também interferem e contribuem para a nossa formação psicológica. Hoje, contemporaneamente, a gente sabe que temos 11% da população brasileira detentor de 80% da renda do Brasil. Então, existe uma série ainda de distorções socioeconômicas. Isso gera, portanto, nas pessoas, excessos. Então, você vê os excessos que tem hoje na cirurgia plástica, as indústrias de cosméticos ganhando milhões de reais. Então, o que é que as mulheres tentam? Elas tentam realçar ainda mais esses traços, A questão do uso do batom, a questão do pó, do rouge, do blush, hoje mais contemporaneamente, que lhe dão esses aspectos mais ligados à saúde. Se você está coradinha, você está com os lábios vermelhinhos, você está com o olho mais aberto, você tem, portanto, você está mais saudável, mais ativa, mais atuante e promessas, portanto, de você ter sucesso. Confira agora a agenda científica do Tubo de Ensaio. De 3 a 5 de maio, a UFRN promove a 3ª Mostra de Profissões, destinada às pessoas que desejem conhecer a oferta de cursos da universidade. O evento será realizado no Centro de Tecnologia, setor de aulas 4. Natal vai sediar o encontro anual da Sociedade Europeia de Estudos sobre a Diabetes. O evento acontece de 8 a 11 de maio no Hotel Rifolis. E em Recife, de 25 a 27 de maio, acontece a 19ª edição do Congresso Brasileiro de Reprodução Animal.